Olá, bem-vindos a mais um programa Quebrando Paradigmas aqui na WC Channel. Meu nome é Jean Polidório e hoje vamos receber Rodrigo Januário, consultor independente e professor universitário. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Tudo bom? Como Tudo é que bom? você tá? Fica à vontade. Obrigado. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco da sua carreira como consultor, falasse um pouco depois dessa transição de profissional, trabalhando para grandes consultorias, para a abertura da sua empresa, a consultoria, esse gosto também por dar aulas. Fale um pouco para a gente sobre você. Claro, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu comecei no escritório de contabilidade, médio porte, isso era menor de idade, isso já tem quase 15 anos atrás. Começando lá, eu tomei gosto por contabilidade, poder entender, comecei na área tributária, né, que é a área que tem bastante trabalho aqui no Brasil. Então, depois disso, eu tive a oportunidade de entrar na universidade, né, eu que sempre estudei em escola pública, então, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. Depois eu fiz um curso técnico também junto com o ensino médio. Comecei a gostar, comecei a entender, mas ainda não tinha uma carreira, né? Então nesse escritório eu vi como funcionava, aí eu prestei também para contabilidade, passei, né, na primeira universidade e comecei, entrei menor de idade, tanto que quem assinou a minha matrícula foi a minha tia, né? Ela teve que ir porque eu não tinha condições ainda de assinar um contrato, e também não tinha documentação inteira, não tinha passado pelo exército, né? Então assim, foi aos poucos. Também fui promovido no escritório, né? Fui melhorado e tudo mais. Fui para Deloitte, né? Deloitte apareceu porque uma pessoa que trabalhava comigo chamou, falou, olha, tá tendo vaga, eles pagam a faculdade, vamos lá. Eu falei, vou, quero ver como é que é. E prestei todos os processos e algo que me chamou a atenção foi o quê, né? Durante a última fase, o sócio perguntou, qual que é o cargo que você quer chegar aqui, né? Porque tinham 12 cargos, né? Começava como estagiário, como trainee, podia chegar até sócio. Eu falei, eu quero o seu cargo aqui. E ele falou, nossa, ele não esperava essa resposta. E aí comecei na Deloitte, isso em 2007, 2008 mais ou menos, como trainee. Depois eu fui efetivado, trabalhando em diversas indústrias, né, diversos tipos de empresa, grande porte, e sempre na área de contabilidade, tributos e também com folha, né? Então foi algo assim para mim, absorvendo muito networking. Isso para a carreira é totalmente importante, isso que eu falo hoje para as pessoas, né? Então me marcou bastante, eu tive bons líderes, conheci bons diretores e depois de um tempo também fui sendo promovido ano a ano, conhecendo mais gente e também podendo absorver mais. Eu digo que eu fiz 2 universidades simultaneamente, entendeu? Então isso agregou muito e isso eu trago até a minha vida hoje, né? Depois da Deloitte, óbvio que oportunidades chamam, muitas empresas foram me chamando para poder participar dos processos, tudo porque o treinamento que a gente tinha lá era muito intenso, né, direto, isso é muito importante, isso também que me ajudou a poder, em menos tempo, você aprender mais, né, você pegar gosto pela leitura, você pegar novos hábitos, entendeu, de parar para estudar, parar para ler um livro, né, hoje algumas pessoas não querem, principalmente livros técnicos, né? Uma coisa é você ler um romance, ler uma história, mas trazer esse conhecimento para você. Bacana, Rodrigo. A Deloitte, ela tem muita tradição de buscar trainees, estagiários de grandes universidades. Sim. Né? E eu vi que, apesar de ser uma boa universidade, você não fez GV, não. Né? Você também não fez FGV, que eu digo que é tida como a maior empresa de business aqui no Brasil. Sim. Ou seja, você veio de uma escola pública, de uma faculdade boa, mas não entre as principais, que a própria Deloitte recruta, e conseguiu chegar lá. Sim. E conseguiu fazer carreira lá dentro. Claro. Ao que você atribui isso, Rodrigo? O que você acha que foi o seu diferencial para conseguir entrar numa empresa desse porte?
Tá, primeiro, como eu disse, o network. Se uma pessoa, né, que trabalhava comigo, uma colega, não tivesse me informado sobre esse processo seletivo, acho que seria difícil também eu saber. Outra coisa também que ajuda é principalmente a gente estar preparado naquele momento. Então a universidade, mesmo chamada não é de primeira linha, mas os professores eram próximos, né? Naquele momento eu tinha salas menores também. Então o professor, e hoje também eu carrego isso comigo por ser professor, é o quê? O carinho ao aluno. O que é importante? Não somente o conhecimento, mas sim o aluno. Você está perto dele. Isso me ajudou bastante, sabe? Isso foi o meu diferencial. E outra coisa, naquela época a gente tentava fazer além do que precisava. Entendeu? O que é isso? Hoje em dia eu vejo que alguns jovens colocam limitações para ele. Naquele tempo a gente não tinha limitação. Se precisasse fazer algo, a gente faria o melhor possível com as ferramentas possíveis, entendeu? Porque hoje a tecnologia avançou muito, né? Estou falando de mais de uma década atrás, tá certo? Então a gente vê como isso fez diferença, mas eu digo assim, não foi nada especial, vontade, entendeu? Você acordar cedo e falar assim, hoje eu vou fazer melhor do que ontem, hoje eu vou estudar mais do que ontem, entendeu? E também na época eu não tinha carro, eu ia trabalhar de ônibus, tudo mais, né? Na época o ônibus ia com a porta aberta, era aquela época, então, ou seja, era difícil, não foi fácil, mas os frutos vêm. Bacana. A gente se conhece já há algum tempo, né, Sim. Rodrigo? Rodrigo é colega dentro do mestrado em Administração e Finanças. E o que eu vejo, né, você sabe que eu tenho também a minha empresa de BPO. Sim. Por isso que a gente tem essa relação BPO financeiro administrativo, que eu tenho essa complementação com o serviço de contabilidade. Exato. E a gente faz muita entrevista, conforme os projetos vão crescendo. E muitas vezes o que eu vejo num profissional jovem, né? Às vezes eu cheguei a recrutar profissional e o profissional desistiu no meio do caminho. Porque ele dizia que talvez ele não conseguisse fazer uma faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. E você fez isso muito jovem. Sim. O que você acha desse pensamento, né? Primeiro você mostrou que é possível, mas queria que você dissesse um pouco para esses jovens que às vezes pensam, eu não vou conseguir, o que eles deveriam realmente pensar. Tá. Como é que eu fiz, né? Não é uma fórmula mágica, mas foi o meu método. Primeiro, diminuir o sono. Começa por aí, porque se eu dormisse o tanto que eu queria, não daria certo, né? Então, tem que ter um sacrifício. Esse foi um deles. O segundo, ter um propósito. Eu sabia onde eu queria chegar, como eu queria chegar, e era possível, entendeu? Então, assim, estudava. Eu chegava muito cansado? Chegava, tá? Final de semana, muito cansado, fazia algumas coisas sim, mas também, durante aquele período de graduação, eu me dediquei ao trabalho e à universidade, entendeu? Bastante. Eu era representante de sala, eu concorri a prêmios acadêmicos, nos quais eu ganhei 2 em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, você se dedicar traz frutos, entendeu? Cansa. Eu vou dizer, não é fácil, você também tem que ter um suporte, né? Os meus pais me incentivavam, então, ou seja, não para, eles não fizeram faculdade, mas não quer dizer que eu não podia fazer, tá certo? E outra coisa, Jean, depois que entrei no Big Four, eu tinha bolsa de 100% naquela época, tá? Então, ou seja, durante 3 anos, praticamente, eu não paguei a universidade. Só que eu me dedicava tanto quanto eu pagasse. Entendeu? Então, ou seja, não é porque é de graça, eu não vou me dedicar, não vou fazer. Pelo contrário, eu me dedicava muito, né? Eu me empenhava muito, porque justamente era aquilo que eu queria. Entendeu? E eu escolhi contabilidade por quê? Porque eu via muitas empresas, uma vez assisti uma palestra, que falava, olha, quantas empresas tem no Brasil, no mundo? Naquela época não tinha exceção, hoje tem uma exceção que é o MEI, mas naquela época todas, sem exceção nenhuma, precisavam de um contador. Precisava de alguém que cuidasse das finanças, dos tributos. Eu falei, opa, tem como a gente chegar em algum lugar aqui, tem como eu poder trabalhar, poder entender para poder ajudar essas empresas, né? E hoje, tantos anos depois, é isso que eu faço. Agora, me veio uma dúvida, né? Porque você falou combater o sono, né? Qual que foi esse remédio, né, que fez com que você conseguisse encaixar isso dentro do seu horário, tirar um aproveitamento disso? Qual foi o segredo de combater o sono? O propósito te ajudou nisso? Ou foi algum remédio que
um remédio que eu digo, uma alimentação, ou seja o que for, que te ajudou nisso? Remédio não foi, né? Assim, o meu pai sempre teve o hábito de acordar muito cedo, né? Então, quando ele acordava cedo para trabalhar, no começo ele me ligava, o telefone, né? Tinha um ramal no meu quarto, e aí ele me ligava, às vezes do trabalho dele, do caminho, para poder me acordar. Então, no começo foi assim. Eu sempre tive uma dificuldade grande de acordar cedo, né? Pelo contrário, eu sou uma pessoa noturna até hoje. Gosto de ficar até tarde, tanto assim, difícil eu sentir sono. Hoje, bem menos, me acostumei. Mas a vontade que tinha e também é despertador forte, né? Hoje eu tenho como acordar mais cedo, o corpo vai se acostumando com isso, mas eu sofri muito. O banho gelado também entra, para você justamente poder acordar, mas vontade, entendeu? Você vai fazer isso, não via como um sofrimento, né? E também foi por um período, né? Eu não vai ser a minha vida inteira assim, né? Foram alguns anos, bons anos, mas é recompensador. Bem, é o poder do hábito, sem dúvida. Sim. E muito interessante também essa forma que você enxergou uma demanda, né? E dessa demanda de empresas por profissionais, você conseguiu vislumbrar essa oportunidade. Só esclarecendo também para o público, né? Quando a gente fala de Big Four, para quem não é do ramo de consultoria, Big Four a gente está falando das 4 maiores consultorias, né? Que está entre KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, que hoje é a PwC, e a Ernst Young, né? Isso. UI, como chamam. UI. Hoje veio esse novo conceito de abreviação de nomes, né? E então as Big Fours também adotaram esse conceito. Me fala um pouco também do seu intercâmbio. Você chegou a fazer alguns intercâmbios também? Sim. Em que momento que isso aconteceu? E como é que foi essa oportunidade de visitar outros países, de fazer intercâmbio para outros países? Como é que começou, né? Eu tinha um executivo que trabalhava comigo. Um belo dia, ele me conhecia trabalhando e falou assim: olha, o Brasil ficou pequeno para você. Isso para mim foi um choque. Eu não entendi por que o Brasil ficou pequeno. Ele falou: você precisa conhecer outras culturas, né? Você já tem um certo domínio de inglês, você precisa ir para fora do Brasil para você poder ver como eles trabalham, como é que é a vida fora desse seu conforto, que é um conforto que nós temos aqui em São Paulo, a gente tem tudo aqui. E ele falou: vai para fora. Só que para muitas pessoas, na minha realidade também, era muito difícil, né? Não é barato uma moeda que seja dólar americano, dólar canadense, era muito caro, né, para mim. Então, mas o que eu fiz? Como um bom contador, fiz um planejamento, né? Visitei feiras de intercâmbios aqui no Brasil e para escolher um país primeiro, né? Até chegar no Canadá. Então escolhi o Canadá primeiro, a cidade de Toronto. Então a cidade de Toronto foi a primeira cidade que eu visitei fora do Brasil. Foi um choque de cultura enorme, né? Não somente, embora eu cheguei no final do verão, né? Mas mesmo assim o ar é diferente, as pessoas são diferentes, 100% em inglês. Né? E uma frase que eu falava lá, que o pessoal fala inglês sem legenda, né? Então, eu adorava essa frase, né? Eu colocava nas fotos, o pessoal aqui fala inglês sem legenda, por quê? É todo momento, placa, você conversa, aí nesse momento que você sente que você precisa falar, entendeu? Tanto que desbloqueia, porque aqui nós brasileiros fica bloqueado para falar, né? E lá não, lá a gente conseguia falar, se comunicar. Eu fiquei um mês morando lá, evoluiu bastante, não só em questão do idioma, mas questão como pessoa, o quanto a gente é capaz de fazer. Às vezes, eu conheço alguns alunos, né, no quais eu dou aula, eu vejo assim, falta confiança nele, falta ele perceber do que ele é capaz. Só que você vê o que você é capaz quando você está numa situação adversa. E aí você consegue entender melhor como funciona, você vê alguns hábitos, algumas situações que são diferentes, né? Tudo, produto, como é que pegava o metrô, eu achava assim, eu ficava maravilhado com tanta coisa, né? Toronto, depois eu fui para Buenos Aires estudar também, pela empresa, né? Fiquei uma semana lá estudando novo sistema, vendo cultura, entendendo como é que era, mesmo um país próximo ao nosso aqui, né? Irmão ao nosso, mas mesmo assim foi desafiador também, um outro idioma, uma outra cultura para você entender. E por último eu fui para os Estados Unidos. Foi a primeira vez a turismo e depois eu fui estudar, mas estudar agora como é que o americano trabalha, né? Eu fui para a cidade de Nova York, tive sorte de estudar no Empire State Building, ou seja,
é um prédio assim incrível, icônico, e também conhecer novas pessoas, novas culturas, né? E eu queria entender como funcionava principalmente o trabalho do americano, o trabalho das equipes lá. Adorei, conheci a cidade e foi uma cidade que eu diria que eu estava em casa, né? Quero voltar lá. Fui também no verão, né, para não pegar inverno. Os países da América do Norte tem um frio terrível, né? A gente não tem nem roupa para poder ficar lá, né? Mas assim, principalmente quando você vê algo bom nesses outros países, né, você também tenta trazer para o Brasil, mas também tem coisas que no Brasil poucas pessoas valorizam, tá? Então, isso também, de novo, me engrandeceu como pessoa, como profissional, e justamente para poder tentar fazer um melhor atendimento. Maravilha. O que você diria que foi um dos principais aprendizados desse intercâmbio? Lidar com culturas, se comunicar com essas culturas diferentes, isso e o que mais? Tá. Não somente lidar com as culturas, porque a gente pensa que a nossa cultura é única, né? A nossa é a melhor, e não é isso, né? De você poder entender o outro lado, né? O que acontece, como é que os estrangeiros enxergam o Brasil, entendeu? Óbvio, tem muita coisa que eles não sabem, tá? Alguns estrangeiros que eu conversei ainda pensavam que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Eu falava desde a década de 60 que não é. Então, você poder trazer cultura e você se comunicar em outro idioma faz uma total diferença, entendeu? Você consegue ter acesso a mais conteúdos que infelizmente ainda não chegaram no Brasil, né? A chegar a pessoas que conseguem trazer uma vivência de vida, de você poder compartilhar isso com ela, é sensacional. De dizer, olha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Aí ele falava, mas por que você começava? Você passava fome? Eu falava, não, mas eu precisava trabalhar, e trabalhar é bom cedo, né? Muitos começam lá quando terminam a faculdade, com 24 anos. Eu com 24 anos já tinha um cargo relativamente considerável, né? Tanto que eu terminei a faculdade com 21 anos. Então, ou seja, são momentos de vida diferentes, são situações que te ajudam, né? E poder entender o comparativo, o que é melhor ou pior, né? Às vezes o Brasil tem sim as suas qualidades, tá certo? Principalmente eu vi a praia, né? Praia em Toronto não tem areia, era só pedras. O pessoal coloca uma toalha sobre pedras e se deita e acha o máximo, né? Eu falei, imagina, vocês não conhecem as praias do Nordeste, as praias do Rio de Janeiro, algumas do litoral norte de São Paulo, tá certo? Então, assim, é outra vida, tá? E é outra forma de entender o mundo. Isso, assim, me engrandeceu como profissional e como pessoa. Por isso que eu recomendo muito aos alunos. O que eu fiz foi planejar, foi poder entender para justamente poder fazer. E o que ao longo da sua carreira, né, passando por, me permite dizer, a Deloitte, Carrefour, SAS, grandes empresas em diversos setores, qual foi as suas principais habilidades que você acha que contribuiu para que você tivesse sucesso nessas empresas? Tá, principalmente liderança, né? Quando você tem líderes que acreditam em você, aquela pessoa que ela te dá o apoio, que às vezes não é tudo na vida, não é só dinheiro, você precisa de oportunidades, né? E isso que eu digo principalmente aos líderes, aos empresários que eu trabalho, dê oportunidade às pessoas, porque assim, eu falo, eu vim praticamente do nada, do zero, e aí você consegue construir por causa de oportunidades, tá certo? A pessoa, deixa eu fazer, ó, ser curioso me ajudou muito, então deixa eu fazer, deixa eu pegar um pouco, aí a pessoa, não, faz esse aqui menor. E aí ele vai confiando, vai passando mais, e você vai engrandecendo como pessoa, tá certo? Óbvio que não sou uma referência, não digo isso, mas ajuda muito, a gente se prepara para isso, para cada vez mais poder contribuir com as pessoas, com a empresa e principalmente conhecendo mais pessoas. O networking para mim desde o início foi muito importante. A gente tem vários pontos aí que a gente pode falar de qualidades, né? Que é a sua proatividade em ir buscar. A pessoa você não esperou que a pessoa te passasse a tarefa, você ia atrás pedindo que a pessoa te passasse a tarefa. Isso, proatividade é essencial. Quando você fala liderança, eu percebo também que aí tem a humildade de aprender com esses líderes. Claro. Né? Porque a liderança, ela é boa para quem sabe ser liderado. Exato. Você concorda comigo? Exato, concordo. Então a gente tem características aí muito bacanas, Rodrigo, que servem de exemplo para o nosso público.
A gente acredita que o nosso público aqui são profissionais, empresários, pessoas que estão buscando crescimento também. E a ideia do programa é exatamente essa, ter pessoas como você que têm exemplos a serem seguidos. Talvez você diga que ainda não é um exemplo, mas eu acredito que sim. Mas me fala um pouquinho dessa transição. Em que momento começou a te dar aquele comichão de deixar de ser funcionário, deixar de trabalhar para empresas, para montar a sua própria empresa? Certo. O que aconteceu, né? Eu via, trabalhando no mercado há um bom tempo, né? Conhecendo muita gente, você acaba vendo oportunidades, né? As chamadas lacunas, né? E assim, quando me disseram, você está tendo agora essa visão, né, de empreendedor, você já começa a ver o mundo diferente, né? Você começa já a estar mais atento, entendeu? Tudo que acontece, você fica antenado. Eu vi como me chamaram para alguns projetos, né? Então chegou um tempo que comecei a perceber o quê? Infelizmente, para algumas situações faltam especialistas no Brasil, né? Então, por isso que eu também incentivo muito os meus alunos a não pararem de estudar, tem muito para a gente aprender, né? Então, ou seja, começavam a me chamar um projeto ou outro, como CLT ainda, os famosos bicos, né? E aí, de repente, quando eu saí da última empresa que eu trabalhava, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, vi essas oportunidades que eu podia aproveitar, que eu podia agregar mais valor e, principalmente, né, quantas negociações a gente podia fazer parte, né? Qual era o tamanho do meu network? As pessoas chegavam até mim e falavam, pode me ajudar? Tem uma ideia? O que você acha? O que dá para fazer? Né? Às vezes precisa fechar um negócio, precisa abrir um negócio. E aí eu comecei a fazer menos projetos, mas assim, cada vez mais eu fui aumentando, cada vez mais foi aparecendo novas oportunidades e isso me ajudou a fundar a Janus. Então, Janus foi um embrião aí, como começou, e está até hoje, aí há mais de um ano no mercado. A Janus, ela está muito voltada também, quando você fala de projetos, de esses bicos em paralelo também. Você chegou a me falar que a Janus presta muita consultoria a outros contadores. Também. Né? E o que você sente que é a dor do contador, né? Para procurar um consultor externo para ajudar, né? Qual é essa oportunidade que você viu para prestar esse tipo de serviço especificamente? Tá, são dois motivos, né? O primeiro, alguns contadores são focados mais em rotina, tá certo? Ou seja, aquele dia a dia, porque o dia a dia consome muito tempo, né? Então, apareciam alguns projetos que ele não queria fazer, ou ele precisava fazer e não tinha ninguém, eles me chamavam, né? Me chamam até hoje. Ou também, eles queriam algo, né, de consultoria, mas internamente eles não têm isso. Entendeu? Então, ou seja, é uma lacuna de mercado, muitos não têm esse departamento, não tem chamada essa vertical, né, dentro do escritório e tudo mais, ou alguns não têm interesse, só que tem essa demanda. Né? Então, me chamam justamente para poder o quê? Contribuir, né? Então, ou seja, não só em questão de conhecimento, mas de questão de liderança, em questão de toda a experiência que eu já passei, né, em diversas situações adversas, porque não é fácil, a gente toma muita porrada, né, nesse longo da estrada. Já atendi muitos fiscais, muitos auditores, já conheci gente do mundo inteiro, isso me ajuda bastante, né, como fazer isso, e a Janus trabalha principalmente nessa linha. E outro ponto é confiança. O empresário confia e a confiança ajuda principalmente a fechar mais negócios. Tá? Algumas pessoas também querem ter o quê? Um treinamento, querem uma capacitação para que seja feita numa linguagem própria para ela, seja da sua equipe ou de algum executivo mesmo, né? Então, eu trabalho nessas duas frentes na Janus e isso gera bastante resultado. Interessante. Na nossa consultoria a gente tem muita parceria com contadores, né? E atua muito próximo deles, mas antes de lhe conhecer, eu nunca ouvi falar de consultor para escritório de contabilidade. Né? Como o nome do programa diz, aqui é um programa de quebra de paradigma. Exato. Você acredita que isso quebrou um paradigma no mercado? Porque realmente não... eu vejo contador com consultorias de tecnologia, com consultorias de jurídico-tributárias, ou seja, profissionais de outra área, certo, mas não contador dando consultoria para contador. Isso é algo
disruptivo e é algo que tem que se tirar o chapéu, né? Um contador, para dar consultoria para outro contador. E tem contadores, talvez não tão especializados no mercado, mas existem também grandes firmas aí. Acredito que a contabilidade foi a primeira matéria de negócios no Brasil, né? Antes de nascer a administração de empresas, a primeira universidade foi a FECAP, como a primeira escola de negócios do país voltado à contabilidade. Correto. E com escritórios muito antigos, e você se tornou uma referência nessa área. Você acha que esse é o quebra de paradigma na sua vida? É o momento quebra de paradigma? Sim, porque, de novo, como eu vi essa lacuna no mercado, eu vi que eu podia contribuir ainda mais, porque, veja, não ver contadores, eu vejo que falta ainda a questão de integração maior entre os contadores, né? Eu tinha um professor muito bom na universidade, inclusive sou colega dele hoje, que ele dizia assim, professor, você é tão bom, você está formando outros concorrentes para você. Ele falou, de forma alguma. Eu estou formando novos colegas capacitados, né? E melhor, se vocês ficarem capacitados ou tão melhor quanto eu, a gente se junta. Eu achava aquilo fantástico, entendeu? Que é isso que eu vejo para meus alunos, fazer o melhor para eles, nas universidades ou nos cursos, que sejam muito bons, né? Porque assim, não vê essa quebra. E assim, poder ajudar, você ser humilde, né? Eu vejo quando um contador-chefe me chama para poder ajudar ele ou a equipe dele, ou mesmo os clientes dele, que é o quê? Ele quer qualidade. Né? E às vezes sozinho você não consegue. O Brasil é muito burocrático, tá certo? Muitos empresários sofrem e até mesmo quem conhece sofre. Você não tem às vezes uma opinião definida. Né? Então tem a humildade de vamos se juntar, vamos entender juntos, né? Chegar à melhor opinião sobre aquele tema. Você concorda comigo que o medo da concorrência ele pode até te matar, né? Porque às vezes você fica com medo de um concorrente, do seu negócio, e não consegue olhar para frente, não consegue enxergar o que vai ser o negócio do futuro, o que eu devo fazer depois, né? Você está tão atrelado ao que você faz hoje, né? Assim como empresas que faziam máquina de escrever foram substituídas por empresas que fazem computadores, empresas que tinham lá o Walkman, a Sony com o Walkman, e aí você tinha um telefone fixo, de repente veio a Apple, juntou os dois, fez telefone com som e quebrou a concorrência, e era um player que não estava no mesmo ramo, mas que estava olhando para o futuro. Você acredita que essa sua posição é exatamente isso? É não pensar no concorrente de hoje, sim olhar para o que você pode fazer futuramente, onde você vai nadar de braçada, né? Exato. A gente tem que sempre tentar estar um passo à frente, né? Tanto que o nome da consultoria é Janus, né? O nome de um Deus, que ele vê o passado e vê o futuro. Então, ou seja, o presente já passou, né? Então, o futuro a gente sempre precisa estar antenado o que está acontecendo no Brasil, no mundo, tá? Mas principalmente entender como juntos a gente pode ser melhor. Não só reclamar não vai adiantar, não só ficar parado, tá certo? Embora a pandemia, infelizmente, travou muitas pessoas, muitos negócios, mas também outros surgiram, tá? A pessoa sentir incômodo e principalmente como juntos a gente pode fazer algo, porque às vezes o governo não vai fazer pela gente. Sim. Tá? Mas a gente se sentiu incômodo de dentro, vamos juntar equipe, vamos juntar pessoas, sócios, vamos entender. E outro ponto, já, parceiros, tá certo? Quanto mais a gente puder juntar forças, é melhor. Como as nossas empresas têm forças, né? Isso que é importante, a gente pensa no cliente, né? O cliente sendo o centro do nosso negócio é o mais importante. Assim, todo mundo ganha, né? É o famoso dividir para somar, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo vai ter resultado. Rodrigo, eu queria que você deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, a quem nos assiste, como a principal lição que você pode deixar para o nosso público. Tá, bom, primeiro, eu quero dizer assim, não se acostume com a situação que você passa hoje, né? Seja bem mais crítico com você mesmo, ou seja, você consegue sim fazer melhor com aquele recurso que você tem. Era isso que eu pensava, né? Até poder ir melhorando. E principalmente, não desistam. Quanto mais vocês quiserem, mais
o universo, né, eu digo, o mundo vai te ajudar, tá? Então tenha fé, continue firme, que assim os seus sonhos serão realizados. Rodrigo, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que nos assistiram. Um grande abraço a todos e espero vocês no próximo programa Quebrando Paradigmas. Muito obrigado. Obrigado.